Por que decidimos contra nós mesmos? Por que odiamos quem nunca nos feriu? Por que desejamos o que sabemos que nos destrói? O que comanda o ser humano? A mente ou o coração? O cálculo ou o impulso? Vivemos sob o mito da racionalidade. Somos ensinados desde a infância a confiar no juízo, no argumento, na lógica. Mas no fundo onde as ideias não chegam, algo mais antigo pulsa. E esse algo tem nome: paixão. A irracionalidade não é exceção, é regra. Nosso amor é irracional. Nossos medos ainda mais. Compramos, votamos, odiamos, idolatramos. E depois justificamos. A razão entra em cena sempre atrasada, como uma atriz secundária explicando o caos que não ajudou a evitar. E foi David Hume, no século XVIII, quem ousou encarar esse abismo. Enquanto outros filósofos tentavam erguer torres de razão, ele cavou fundo na alma. O que encontrou lá dentro? Uma verdade incômoda. A razão é, e deve ser, escrava das paixões. David Hume nasceu em 1711, na Escócia, em uma época em que a filosofia era dominada por sistemas racionais e teorias grandiosas. Mas Hume era de outra natureza. Um observador, um psicólogo da alma antes da psicologia existir. Aos 20 e poucos anos, já havia se retirado da sociedade para escrever sua obra-prima, um tratado da natureza humana. Publicada inicialmente sem sucesso, essa obra viria a revolucionar não só a filosofia, mas também a psicologia, a economia e até a neurociência, séculos depois. Hume não era um filósofo de Torre de Marfim. Era cético, irônico, prático e profundamente humano. Era conhecido por sua gentileza, seu bom humor e sua aversão à metafísica vazia. Não procurava verdades absolutas, mas compreensões possíveis. Viveu de maneira simples, recusando cargos políticos e honrarias religiosas. Sua filosofia era, acima de tudo, um guia para viver melhor. E viver melhor para ele passava por entender o que nos move e aceitar que a emoção vem antes da razão. Os 3 pilares da irracionalidade humana em Hume. A razão não move a vontade, as paixões sim. O mais devastador golpe que David Hume desferiu contra o racionalismo iluminista não veio de um argumento obscuro ou de uma negação do pensamento lógico, mas da revelação de uma verdade incômoda, quase visceral. A razão por si só é impotente para mover a vontade humana. Ela pode iluminar os caminhos, apontar alternativas, traçar o contorno dos meios, mas ela não acende o desejo, não mobiliza o corpo, não toma a decisão final. Quem verdadeiramente escolhe o rumo da ação é a paixão. Como escreveu Hume, com clareza cirúrgica, a razão é e deve ser escrava das paixões, e não pode pretender a qualquer outro ofício além de servi-las. Essa afirmação não é apenas filosófica. Ela nos confronta com a arquitetura real da alma humana. Não somos, como gostamos de imaginar, criaturas que primeiro pensam e depois sentem. Somos organismos que sentem profundamente e que, em seguida, tentam justificar o que sentiram com a razão. Essa intuição de Hume, na época considerada heresia filosófica, foi confirmada séculos depois pela neurociência moderna. O neurologista Antônio Damasio, ao estudar pacientes com lesões no córtex pré-frontal ventromedial, uma região ligada ao processamento emocional, descobriu algo surpreendente. Essas pessoas, embora plenamente racionais em termos cognitivos, eram incapazes de tomar decisões simples no cotidiano. Elas conseguiam listar prós e contras, identificar riscos, entender consequências, mas ficavam paralisadas na indecisão. O que faltava a elas não era inteligência, era sentimento. A emoção é o que dá peso às escolhas. Sem ela, tudo é neutro, tudo é vazio, tudo é possível e nada é preferível. Assim, a razão sem paixão é como um mapa sem viajante. Ela mostra as estradas,
mas não diz por que sair de casa. É a paixão que desperta o movimento. É ela que nos faz levantar da cama, correr atrás de um ideal, buscar justiça ou vingança, amor ou poder, fuga ou permanência. A razão apenas observa, analisa, calcula, quando e se for convocada. A psicologia contemporânea também confirma essa tese. Estudos sobre vieses cognitivos e heurísticas mostram que a maior parte de nossas decisões são tomadas de forma automática, intuitiva, emocional. O pensamento racional entra depois como um advogado interno, tentando justificar a decisão já tomada pelo tribunal das emoções. O psicólogo Jonathan Haidt compara esse funcionamento a um cavaleiro montado num elefante. O cavaleiro é a razão, o elefante é a emoção. O cavaleiro pode dar conselhos, pode até tentar guiar, mas quem realmente comanda o caminho é o elefante. E se ele decide virar à esquerda, não há argumento que o convença a virar à direita. Isso explica muito do comportamento humano moderno. Por que votamos contra nossos interesses racionais? Por que consumimos produtos que não precisamos, com dinheiro que não temos para agradar pessoas que não conhecemos? Por que nos apegamos a ideias falsas mesmo diante de provas esmagadoras? Porque o que nos move não é a verdade, é o que sentimos como verdade. É a narrativa emocional que nos seduz. E uma vez seduzidos, a razão vem correndo atrás, tentando justificar o encantamento. Hume enxergou isso com uma clareza quase profética. Para ele não bastava entender a lógica. Era preciso compreender o desejo. As paixões são como ventos invisíveis. Moldam nossas velas, conduzem nosso curso, até mesmo contra nossa vontade consciente. E mais, ele nos adverte que não é possível extirpar as paixões. Elas são constituintes do humano. A única sabedoria possível não está em eliminá-las, mas em compreendê-las, equilibrá-las, integrá-las à razão, para que esta sirva com dignidade à sua senhora. Assim, o maior erro não é ser guiado pela emoção. O erro é ignorar que já estamos sendo guiados por ela e continuar fingindo que a razão está no volante. 2. O orgulho, o amor e o ódio não são racionais. São reflexos do eu. David Hume nos convida a olhar para dentro, mas não com os olhos frios da razão matemática, e sim com a sensibilidade de quem ousa explorar as sombras da alma. Para ele, paixões como o orgulho, o amor, a humildade e o ódio não brotam do raciocínio lógico, nem podem ser explicadas por argumentos racionais. Elas nascem de algo mais íntimo, mais sutil e mais perigoso. A maneira como o eu se vê refletido nas coisas do mundo. Não sentimos orgulho de uma casa por causa de seus tijolos ou do seu tamanho. Sentimos orgulho porque ela parece contar algo sobre nós. Ela é bela. Logo, eu sou alguém de bom gosto. Ela é grande. Logo, eu sou alguém de sucesso. O objeto externo é apenas o espelho, onde projetamos a imagem que desejamos ter de nós mesmos. É essa relação indireta entre o eu, o objeto e uma qualidade valorizada, que dá origem a paixões como o orgulho e a humildade. A casa é só a moldura. O verdadeiro retrato é o ego. Da mesma forma, o amor e o ódio que sentimos pelos outros não têm em sua raiz os outros como centro. Hume nos mostra que o ódio frequentemente é uma reação ao outro como ameaça simbólica ao nosso valor pessoal. Amamos quem confirma nossa identidade. Odiamos quem a fere. O ódio, muitas vezes, é apenas a inveja que encontrou uma máscara socialmente aceitável. Inveja do que não temos, do que perdemos, do que nunca seremos. O outro se torna intolerável não por seu defeito, mas por sua virtude, que escancara a nossa falta. Desprezamos o bem dos outros como forma de proteger o pouco que resta da nossa autoestima. Essa análise, feita no século XVIII, ressoa com brutal intensidade no século XXI. Vivemos em um mundo onde a identidade se tornou performance. E o palco está em nossas mãos, sob a forma de um celular.
Redes sociais transformaram a vida em vitrine. Cada postagem é uma narrativa cuidadosamente curada do eu. Cada curtida é uma migalha de validação. Cada imagem é um símbolo de pertencimento ou exclusão. O orgulho tornou-se algoritmo. O ódio virou engajamento. O amor, produto de mercado. E, no fundo, não interagimos com pessoas. Interagimos com os espelhos que elas nos oferecem. Nosso desejo por aprovação digital não é uma simples busca por conexão. É uma tentativa desesperada de sustentar um eu fragmentado, volátil, sempre à beira do colapso simbólico. A cada selfie, a cada comparação, a cada feed que deslizamos, confrontamos as versões ideais de tudo o que não somos. E, como Hume já sabia, isso não nos torna mais racionais, apenas mais passionais. As reações nas redes sociais, a exaltação, o cancelamento, o linchamento moral, o amor excessivo, o ódio repentino, não são racionalizações públicas, são explosões emocionais de um coletivo narcisicamente ferido. Vivemos cercados de estímulos que tocam, de forma constante, os gatilhos das paixões indiretas. Não odiamos ideias. Odiamos quem as professa. Não refutamos argumentos. Atacamos identidades. Porque para Hume e para nós, a emoção não segue a lógica, segue a autoimagem. Protegê-la é mais urgente do que entender o mundo. Por isso, entender essas paixões como reflexos do eu não é um exercício abstrato. É um alerta urgente. Enquanto não reconhecermos que orgulho e ódio são, antes de tudo, sintomas do nosso próprio espelho emocional, continuaremos a projetar nos outros o conflito que se trava dentro de nós. A modernidade tecnológica apenas amplificou a arquitetura emocional descrita por Hume. Se antes o orgulho estava no brasão da família ou nas colunas da mansão, hoje ele está no filtro perfeito, na frase de impacto, no número de seguidores. A economia digital não é movida pela razão, é movida pela paixão, pelo desejo de ser visto, reconhecido, invejado, amado. A cultura da imagem é uma cultura da emoção, e, como disse Hume, as paixões sempre vencem a razão, porque elas vêm primeiro. Compreender isso é o primeiro passo para não sermos mais escravos de reflexos, mas senhores conscientes das emoções que moldam nossas escolhas. 3. A simpatia como base da moralidade, não a razão. David Hume, com sua precisão desconcertante, ousou inverter a ordem dos pilares da moralidade. Onde filósofos anteriores viam a ética como filha da razão, ele enxergou algo mais instintivo, mais visceral, e por isso mesmo, mais profundamente humano. A simpatia. Não simpatia no sentido superficial de ser agradável, mas como um mecanismo psicológico profundo, uma ponte invisível que conecta nossas almas umas às outras. Quando vemos alguém chorar, não apenas observamos. Algo dentro de nós sente aquele choro. Quando vemos alguém sorrir de maneira genuína, um reflexo involuntário ergue o canto de nossos lábios. Somos criaturas miméticas, espelhos vivos do sentimento alheio. Para Hume, essa capacidade de partilhar emocionalmente a experiência do outro é a semente da moralidade. Não é a razão que nos torna justos. É a emoção compartilhada, a ressonância afetiva, a capacidade de sofrer, com o sofrimento do outro, de se alegrar com sua alegria. É nesse movimento silencioso da alma, em que o eu se curva ao outro, que começa a ética. Esse insight, que parecia uma heresia diante do ideal racionalista do iluminismo, encontrou eco retumbante na psicologia moderna. Estudos em neurociência afetiva mostram que o cérebro humano está equipado com neurônios espelho, células especializadas que disparam tanto quando agimos quanto quando observamos outra pessoa agir. Ou seja, sentimos no corpo do outro como se fosse o nosso. Literalmente, não apenas metaforicamente. A moralidade, nesse sentido, não nasce do cálculo lógico, mas de uma empatia biológica.
uma arquitetura emocional esculpida por milhões de anos de convivência social. É por isso que nossos julgamentos morais são instantâneos, viscerais, quase reflexos. Reagimos com indignação ou compaixão antes mesmo de entender racionalmente o que está acontecendo. A emoção vem primeiro. O argumento depois. O psicólogo Jonathan Haidt, ao estudar moralidade em diversas culturas, concluiu exatamente isso. Nossas decisões éticas são intuições emocionais justificadas a posteriori por raciocínios fabricados pela mente. A razão não é o juiz, é o advogado. E frequentemente é o advogado de defesa de um cliente que ela nem conhece direito. A simpatia, e não a lógica, é o cimento da moralidade. E o que isso significa para o mundo contemporâneo? Significa que nossas tentativas de criar sociedades mais éticas não devem começar pelo convencimento lógico, mas pelo cultivo da empatia. Não é por meio de argumentos frios que evitamos a crueldade. É por meio da sensibilização, da arte, do contato com o sofrimento alheio, da convivência real com a alteridade. As redes sociais, por exemplo, muitas vezes falham em construir pontes morais, apesar de seu poder de comunicação, porque são estruturas que desumanizam, transformam o outro em avatar, apagam o rosto, e quando o rosto desaparece, a simpatia desaparece junto. A moralidade começa com um rosto, um olhar, um gesto que se reconhece no outro. Se quisermos um mundo mais ético, precisamos reconectar esses fios invisíveis da emoção compartilhada. Precisamos reaprender a sentir o outro. Precisamos reaprender a sermos humanos. A razão pode construir sistemas éticos, mas só a emoção pode dar-lhes vida. Só a simpatia pode transformá-los em ação real. Hume, com sua lucidez silenciosa, nos lembra: a moralidade não é uma construção racional. É um eco do coração. É uma vibração interior que nos arranca da indiferença. E nesse movimento, nos torna dignos uns dos outros. 3 conselhos de David Hume para superar a irracionalidade. Apesar de reconhecer a força das paixões, Hume não era um nihilista. Ele acreditava que poderíamos cultivar uma vida melhor, mas isso exigia sabedoria prática, não teorias abstratas. Conheça a ti mesmo, como ser afetivo não racional. Hume nos convida a abandonar a ilusão de sermos criaturas racionais puras. Devemos nos observar, como quem observa um rio, ver o fluxo de emoções, perceber como elas surgem, como se conectam. Ele nos ensina a entender a nós mesmos não como máquinas de lógica, mas como sistemas sensíveis, afetivos, dinâmicos. O autoconhecimento não é só intelectual, é emocional. Cultive a simpatia. Ela é a verdadeira base da moralidade. Para construir uma sociedade melhor, não basta ensinar regras. É preciso cultivar o sentimento de simpatia, a capacidade de sentir o outro. Isso pode ser feito através da convivência, da arte, da literatura, da empatia ativa. A moral não é um conjunto de mandamentos racionais, mas um modo de se relacionar sensivelmente com o mundo. Busque o equilíbrio, não a supressão das emoções. Hume não propõe reprimir as paixões, mas compreendê-las e harmonizá-las. Ele acredita que paixões moderadas e bem direcionadas podem nos guiar com mais sabedoria do que raciocínios frios. É possível construir uma vida boa com prazer, alegria, orgulho, desde que saibamos quando uma emoção está nos servindo ou nos destruindo. Vivemos sob a ilusão de que somos criaturas racionais, senhores da lógica, donos de nossos atos. Mas Hume nos convida a olhar mais fundo, para onde a luz da razão não alcança. Ali, nas cavernas da alma, é a emoção quem comanda. Orgulho, inveja, ódio, compaixão, são eles que movem impérios, destroem lares, escrevem poemas e elegem presidentes. A moralidade, longe de ser uma equação, é um corpo que sente.
E a liberdade verdadeira não está em silenciar as paixões, mas em compreendê-las, em saber quando elas nos conduzem à grandeza e quando nos arrastam para o abismo. David Hume não nos ofereceu certezas, mas nos deixou ferramentas. Nos ensinou a suspeitar da razão soberana, a desconfiar da frieza dos discursos morais e, acima de tudo, a reconhecer na fragilidade emocional do humano a semente da ética verdadeira. Se chegamos até aqui juntos, é porque algo em você também se recusa a aceitar respostas simples para perguntas profundas. Então me diga, você acha que somos mesmo racionais? Ou apenas animais sofisticados justificando com lógica o que o coração já decidiu? Deixe sua visão nos comentários. Quero muito ler o que você pensa sobre isso. E se este vídeo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Aqui, a filosofia não é só teoria, é bússola para atravessar o caos da vida. Nos vemos no próximo mergulho.